também já tive medo de perder meu pai. Acho que talvez alguns de vocês já passaram por isso também, né? E foi a primeira vez que eu me deparei com o fim. Papai sofreu um infarto e a gente ali, família ítalo-brasileira canceriana, malandro, né? Imagina a situação ali na entrada da sala cirúrgica, do bloco cirúrgico. E eu lembro da primeira coisa que o médico dele, um camarada amigo nosso, falou para mim. Ele virou para mim e falou assim: Gustavo, seu pai vai voltar, cara, mas ele vai voltar diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, como assim o cara vai voltar diferente, né? Pô, beleza. Aí passaram-se 8 anos e eu encontrei com o meu segundo fim. Estava eu aqui morando em São Paulo, Avenida Cidade Jardim, e tive um, sei lá o que, né? Naquela hora eu estava achando que eu estava tendo um ataque. Falei, acabou para mim, mano, acabou. Que porcaria acabar desse jeito, né? Dirigindo um carro, puf, apaguei. Um anjo de um taxista me salvou e eu acordei 2 dias depois no hospital. Cara, se alguém aqui já passou por isso, ou se tem um parente que passou por isso, como eu passei 2 vezes, achando que chegou a sua hora, você não passa por essa experiência e sai dela a mesma pessoa, definitivamente. Aí eu entendi o que o médico amigo nosso falou naquela hora. Seu pai vai voltar da sala de cirurgia, mas ele vai voltar diferente. E essa frase me fez pensar o seguinte: cara, a partir de hoje eu tenho que buscar o meu diferente, porque não estava dando certo, cara. Eu preciso renascer de alguma forma, eu preciso ressignificar a minha vida. E para fazer isso, eu fiz um truque na minha cabeça. A gente costuma pensar, quando acontece uma coisa dessa dramaticidade, para o canceriano, então, isso é... Se eu choro com a sessão da tarde, imagina isso, né? Então, assim, eu vou aplicar um truque na minha cabeça. Eu não quero pensar nas coisas que eu fiz de errado. A gente costuma pensar nas coisas que você fez de errado para mudar. Eu falei, não, eu quero pensar no que eu fiz de certo. Porque o que eu fiz de certo é o que me deixava feliz, é o que me fazia inspirar as pessoas e é o que me deixava viver mesmo, em intensidade, viver o pleno, estar aqui agora. Então, eu quero resgatar esses Gustavos. E eu comecei a buscar os momentos de reconstrução desse Gustavo. O primeiro deles foi o seguinte. Cara, eu sempre tive prazer de ficar rondando por ambientes criativos. Olha aqui onde a gente está hoje. Isso aqui é um privilégio, cara. Ambiente criativo ao extremo. E eu morei em Belém do Pará. 6 anos. E eu lembro de um caso que era o seguinte. Na época eu tinha uma bike, a idade do Mateus, 11 anos. Eu saía da escola, colégio Ideal, ia pedalando até a entrada do Museu Emílio Gueldi. O Museu Emílio Gueldi é tipo um instituto zoobotânico de altíssimo nível que fica em Belém, saca? E eu ia para lá todo santo dia, ou quando meu pai deixava, ou quando minha mãe deixava. Eu ia lá sempre, chegava lá sozinho, entrava com a minha bike e ficava lá observando aquela coisa extraordinária. Para um menino de 11 anos, dentro de um museu daquele tamanho, com aquelas coisas, eu ficava no tanque da Ariranha, ficava, sabe, na área da Vitória Régia, vendo jacaré, vendo... Cara, aquilo ali era incrível para mim. Baita ambiente criativo. Esse Gustavo eu queria resgatar na minha vida, eu queria dar uma pescada nele. Eu lembrei de outro Gustavo desse período aí, um pouco mais 20 anos para trás, que foi o que morou fora. Eu morei em Londres, em 1995. Em 95, para quem gosta de música, estava rolando a explosão do Britpop. Foi o ano que todas as bandas britânicas resolveram lançar os melhores discos da carreira. Blur, Primal Scream, Ocean Colossine, rapaziada toda estava lá. Todos os festivais e eu, 21 anos de idade, no meio, no epicentro daquele terremoto. Todo dia era um tapa na cara, era um susto diferente, de dose de criatividade. Esse Gustavo eu quero resgatar, eu quero botar ele de frente para os meus filhos de novo. E foi o primeiro que eu busquei. O segundo, Gustavo, foi um cara que me apresentou ali, depois que eu voltei da Inglaterra, para as oportunidades da vida. E as oportunidades da vida é assim, ó, ela não se anuncia como está esse prenúncio aí de que está voltando do intervalo, saca? Pam, 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 a oportunidade chegou.
não é assim que acontece, né, gente? Ela é rasteira. Ela anda pelos cantinhos da sala. E a gente tem a tendência de falar não, né? Para a oportunidade. Não. Tem medo, não vou mexer nisso aí. Né? E, eu gosto de falar mais sim do que não para as oportunidades. É claro que às vezes a gente erra. E a primeira pessoa que me ensinou a falar mais sim do que não foi uma pessoa que na minha vida foi muito importante, que foi meu avô. Vovô sempre inventava moda comigo. Falava, não, faz esse trem aí. Ele me chamava de tenente, porque eu servia exército. Faz esse trem aí, tenente. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. E aí foi dessa experiência aqui, de banda de rock, que eu comecei a fundar a minha empresa, que acabou sendo vendida alguns anos depois. Eu era músico, me pintava lá, gravava um monte de coisa legal. Da música, eu comecei a fazer rádio. Da rádio, eu tive uma empresa de promoção e eventos. Da empresa de promoção e eventos, ela virou uma produtora musical. E da produtora musical, a gente começou a fazer aplicativo móvel para rádios. A primeira equipe da minha empresa tinha 4 pessoas. Eu, meus 2 sócios e a Ludmila. Quando a gente vendeu a empresa, alguns anos depois, ela tinha 127 funcionários. Baita orgulho de ter construído essa trajetória em função das oportunidades. Olha lá, banda com rádio, com promoção, com evento, desagou numa produtora de aplicativos móveis que fazia streaming de áudio numa época que ninguém pensava em fazer isso. Cara, a oportunidade é uma bênção aí. A gente tem que aprender cada vez mais a identificar as boas, obviamente, mas sempre falando sim. Esse Gustavo eu trouxe de volta para perto de mim. Esse Gustavo é como eu quero que os meus filhos me vejam se um dia, de fato, chegar a minha hora. E não do jeito que eu estava lá atrás, quando eu tive o susto. O terceiro Gustavo que eu busquei foi um Gustavo também que eu curto pra caramba. Esse camarada saca, ponta direita, moleque, seleção década de 70, aquele cara que você gosta de ver jogar. Né? Eu falei, esse eu tenho que resgatar, cara. E quem me apresentou a ele foi uma figura que está comigo há 27 anos. Eu sou exceção na minha geração. Eu estou namorando há 27 anos. E em 88 para 89, eu conheci a Patrícia. E a Patrícia foi a primeira pessoa que me manteve na trilha de conhecer gente. Olha só, vou repetir. Conhecer gente. Ela não me deixava parado em casa. Cara, seu amigo te chamou para ir lá fazer não sei o quê, vai com ele. Cara, sua banda vai tocar não sei aonde, vai tocar. Cara, você está aqui querendo fazer não sei o quê, vamos também. E o mais legal de tudo era que ela sempre estava presente comigo. Então, esse ambiente de ficar conhecendo, tendo contato com o ser humano, foi me enriquecendo nas outras coisas, nos ambientes criativos e nas oportunidades que eu tive. É uma equação lógica. Depois, eu parando ali para pensar nesses Gustavos, eu falei, cara, é muito óbvio isso. Por que eu fragmentei essa história na minha vida? Não faz sentido nenhum. Da Patrícia, em 27 anos junto, a gente percebeu uma outra coisa que é o seguinte: o primeiro elo de amizade que você tem é um elo que perdura e que, se você cultivar, muitas coisas boas vão acontecer nas nossas vidas, cara. A minha turma hoje é a turma de faculdade. Os meus 2 sócios são da minha turma de faculdade. Todo ano a gente se encontra para celebrar a amizade e celebrar as coisas boas da vida. As empresas que eu montei de primeiro foram com os amigos de faculdade. Os meus amigos de faculdade são os caras que meus filhos chamam de tios e tias. E eles me ensinam cada vez mais o poder da amizade, de conhecer gente. Coisa que muitas vezes a gente fala assim, não estou afim, não estou afim. Eu voltei para BH, estou morando em BH agora, morei 6 anos em São Paulo. Sempre que eu estou aqui, eu tenho um amigo que ele sempre arruma umas confusão. O nome dele é Gustavo também. Você, hoje tem festa não sei aonde. E eu, vou com o cara. Vou lá. O cara é parceiro e a gente vai conhecer gente. Hoje tem não sei o quê. Hoje tem casa TPM. Hoje eu vou embora, cara. Eu estou agarrado em tudo. Porque conhecer gente é uma coisa que te tira do lugar mesmo. Esse terceiro Gustavo, ele estava esquecido. Lá no fundo. Eu busquei ele de volta. Quarto Gustavo, que eu fui pescar,
é interessante porque foi o cara que, num primeiro momento, me assustava. Porque nas fotos que a gente vê nesse período, desse Gustavo, é o Gustavo que eu não gostaria de ter deixado como última imagem para os meus meninos. Ali na Cidade Jardim, quando eu apaguei, eu acordei 2 dias depois, a primeira pessoa que eu vi foi a Patrícia, estava lá do meu lado. E o médico chegou para mim e falou assim, cara, você teve uma síndrome de burnout. Eu falei, pô, esse cara está de sacanagem comigo, sabe que eu trabalho com marketing, está inventando os nomes bonitos só para impressionar, né? Não é possível, não existe essa parada. Síndrome de burnout, que coisa é essa? Voltei para casa, fui estudar, e existe mesmo. Foi uma doença diagnosticada em 1974, o ano que eu nasci, por um médico americano, e o que acontece com o cara que tem essa síndrome de burnout são os mesmos sintomas de depressão. Mesma coisa. Cara, nessa época eu acordava cansado, ia dormir exausto. Ia dormir cansado, acordava exausto. Andava sem energia nenhuma, aparência, sabe, pele, cabelo. Cara, um cara que você olhar e fala, pô, cara, não quero ser amigo desse cara, não. Então, não quero não, velho. Esse cara aí, sabe, não estou afim de bater um papo com ele, não. Quer dizer, se essa era a sensação que eu tinha, imagina a sensação que eu passava para os meus meninos e para a Patrícia, pô. Eu sempre fui um cara que inspirava. Eu sempre fui o cara que tirava a família do lugar, movia. Pô, a Jojo, minha filha mais velha, tem 16 anos. Em 16 anos a gente mudou 18 vezes. 18 casas. 2 cidades diferentes. 4 escolas. E era sempre uma alegria, sempre legal demais. Como que eu vou manter essa inspiração sendo esse cara que nem eu estou afim de conhecer? Nem eu estou afim de conhecer gente. Esse tipo de gente eu não estou afim, quero distância, né? E aí eu tive que romper com esse cara. E para romper com esse cara é só no rock and roll, que é um Gustavo que eu era fã. E não é o rock and roll, gente, do LED, do Stones, Mutantes, quer dizer, é isso também, porque esse rock and roll é bom pra caramba também, né? Mas é aquela coisa da inquietação, sabe? Do rock and roll de transformador, que quebra o padrão da era industrial e te mete em outro lugar, o rock and roll que questiona, o rock and roll que pergunta mais do que responde. Esse rock and roll a gente não pode perder, cara. E eu era um cara desse jeito, pô, e de repente, pô, as fotos dessa época, sabe, aquela foto que você fala assim, não passa não mexe nesse álbum aí, não, apaga do HD, né, mas está ali como aprendizado. Quando eu consegui romper, eu consegui voltar a ser um cara que eu tenho orgulho, pô. Aí as imagens de hoje são de um cara que, pô, tá na vida, malandro. Estou aqui agora. Estou aqui com 1.200 pessoas, com 40 mil no online, agora. Estou me doando. Estou fazendo acontecer. Esse cara é o cara que eu estou afim de ser amigo. Pô, se eu estou afim de ser amigo desse cara, a minha mulher está afim de casar com ele também. Meus filhos estão querendo ter um pai assim também. Faz um puta sentido, não faz? Esse quarto Gustavo, ele está do meu ladinho aqui agora. Eu não largo ele, mas de jeito nenhum. É tipo bichinho de estimação. Ele fica aqui, ó, sondando. Aí o quinto, eu aprendi muito com os meus meninos, cara. Porque a gente veio de uma empresa, a última empresa que a gente fez, a gente migrou ela de negócio 4 vezes. Ela começou como uma produtora de música, a gente chegou a gravar 3 discos, a gente começou a virar uma produtora de eventos, a gente foi uma produtora para as empresas de propaganda, de promoção, e depois a gente virou uma empresa de tecnologia. A minha formação original é publicidade. Mas eu percebi que o mais legal da vida não é você ser alguma coisa. É você desenvolver habilidades. É você estar. Ser não está com nada. E eu vejo meus meninos, e eles estão o tempo inteiro. Eu não tenho coragem, por exemplo, de perguntar para eles o que eles vão ser quando crescer. Porque se eles forem alguma coisa quando crescer, de repente vai chegar lá na frente, vai aposentar e não vai saber ser mais nada. Então eu prefiro colocar eles na trilha do que vocês vão desenvolver agora como habilidade, o que vocês estão a fim de fazer. Porque eu também fui assim. E durante um período eu tinha perdido isso, cara. Eu falei, vou resgatar essa parada para o meu lado. Eu quero desenvolver habilidades.
Eu posso fazer um monte de coisa, por que não? Ninguém, pô, lógico que eu posso. Aí, pô, um amigo meu, cara, editor de uma revista, que é um dos meus escolas de vida, revista Trip, outro dia me convidou para ser colaborador da Trip, para eu escrever para a Trip. Pô, por que não, cara? Eu posso escrever, sou formado em publicidade, mas eu estou colaborador da revista. E eu comecei a pescar vários momentos que eu estive, né? Pô, para eu fazer agora o projeto que eu estou nele, de escalar a montanha mais alta de cada continente, gravar isso e mostrar a transformação de uma pessoa através do esporte, eu tive que estar especialista em primeiros socorros, eu tive que estar atleta, eu tive que estar leitor voraz da literatura, da montanha, e por aí vai. Todo esse aprendizado me colocou numa trilha que eu começo a pesquisar as coisas que eu quero. Aconteceu, eu acho que esse estalo que dá na sua vida, que você percebe que você pode ser mais, você pode estar mais do que ser, é impressionante. Pô, eu já escrevi 2 livros, estou indo para o meu 3º. O prefácio do meu 2º livro foi a Yaya, minha filha do meio, que escreveu, cara. O prefácio do meu 3º livro, vocês acabaram de ouvir aqui, inédito, com o Mateus. Ele que escreveu. Ele está escritor. Lógico que o moleque pode estar também. Né? Aconteceu, esse ano, uma história muito intensa comigo, que foi aquele crime ambiental lá em Mariana. Meus meninos estavam acampando no parque da região, Tacolomi, no mesmo dia. É distante, eu sabia que eles estavam tranquilos, mas aquilo chocou a comunidade da escola que eles estudam, e eu resolvi ir para lá. Quando eu cheguei em Mariana, eu tive uma história incrível, assim, porque as oportunidades da vida, eu servi exército, conhecendo gente, eu conhecia um major do exército, que depois foi para o bombeiro, e do bombeiro ele era o cara que chegou no Bento, para salvar a comunidade. Foi o primeiro batalhão que chegou lá para promover o salvamento de quase 350 vidas. Aí esse cara me colocou dentro do Bento. Eu entrei, fiquei chocado, peguei todos aqueles amigos que eu mostrei para vocês aqui já, conhecer gente, oportunidades, juntei a turma, falei, galera, vamos fazer um documentário. Porque não tem como a gente passar por isso sem dar voz para as nossas angústias. A gente precisa cicatrizar aquele povo e cicatrizar a gente junto. E hoje eu estou documentarista, pô. Por que não? Eu estou documentarista, eu estou escritor, eu estou montanhista. Esse 5º Gustavo, de desenvolver habilidades, cara, ele me arremessou para o Gustavo mais legal, para o Gustavo que eu olho assim e falo, pô, esse cara aí eu quero ser, eu tenho orgulho desse camarada. Sabe? Eu tenho essa sensação de que eu sempre sabia que o meu day one estava por perto, mas eu não sabia ao certo o que era. Depois que eu percebi que eu podia desenvolver habilidades, eu comecei a dar aula também. Dar aula para ensino médio, para molecada. Aula de empreendedorismo dentro de escola pública do ensino médio. Aula de empreendedorismo dentro de escolas criativas espalhadas pelo Brasil, como a Perestroika. Eu comecei a colar com essa turma que está movimentando a cabeça de todo mundo de um jeito muito, muito novo, muito disruptivo, muito que você para e fala, estão fazendo um negócio diferente. Sabe? Esse papo de que inovação é uma coisa muito inovadora, não é não, gente. Vovó é sábia. Vovó diz o seguinte, inovação é quando você olha uma pessoa que fez alguma coisa e fala assim, por que eu não pensei nisso antes? Isso é inovação. Essa rapaziada está fazendo isso. Pô, comecei a dar aula, comecei a me aproximar de novo dessa turma, e aí eu consegui reunir todos os Gustavos em um só, o Gustavo unificado. Esse cara é o cara que eu quero deixar como lembrança, se realmente um dia chegar a minha vez, cara. O que eu estou fazendo hoje? Esse Gustavo me arremessou para uma aventura completamente singular. Eu comecei a subir montanha. Aí eu quis contar essa história para mostrar para as pessoas que pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias.
Então tem um roteiro no montanhismo, que é os 7 cumes, que é você subir a montanha mais alta de cada continente. A gente divide as Américas em 2. Eu já escalei 3 montanhas com sucesso. A gente terminou a Aconcagua, a gente escalou o Kilimanjaro, e no Kilimanjaro eu conheci uma história incrível do Teacher, um guia de montanha que tem nas suas costas 350 crianças cuidadas. Ele fundou 2 instituições, uma escola para crianças de 5 a 9 anos e um orfanato para crianças de 0 a 4 anos. E já escalei o Elbrus. Esse ano a gente está indo para Carstens, na Oceania, Papua Nova Guiné, e está indo para o Vinson, na Antártica. E ano que vem a gente encerra com o Everest em abril e com o Denali em junho, obviamente, se tudo der certo e se a gente conseguir fazer essas montanhas na primeira tentativa, que é o objetivo. Esse Gustavo Unificado, ele está com acesso ao extraordinário de novo. Esse Gustavo Unificado é o que eu tenho orgulho de subir aqui e falar para vocês. Esse Gustavo Unificado é o Gustavo que eu olho para os meus meninos e falo assim, pô, esses caras estão com orgulho. É o que eu olho para os meus amigos e falo, pô, vamos fazer isso aí. Um dia você falou comigo que era para a gente fazer, por que a gente não vai fazer agora de novo? Esse me dá orgulho, cara. E esse contato com o extraordinário, eu não abro mão mais. Não abro mesmo. Esse contato com o extraordinário é o que está me fazendo seguir adiante. É o que está me fazendo inventar mais moda, como diz os meninos lá em casa, sabe? Papai não faz festa, não. Ele faz logo um festival. Jantar com papai é banquete. Escrever um texto, não, cara. Vai virar livro, enciclopédia e coleção. Tá ligado? Espera. Né? E eu vejo que está dando certo. Eu vejo que está dando certo. Rapaziada, caiu a ficha para mim de uma coisa, que eu costumo conversar muito com os meninos da Endeavor aqui, que é o seguinte. Eu não sei fazer empresa gigante não, sabe? Eu não sei lidar com meritocracia de pessoa jurídica. Eu não sei render da forma que o mercado hoje, padronizado na era industrial, diz para a gente render. Mas eu sei cuidar e sei inspirar ser humano, cara. Isso eu sei fazer. Eu comecei a perceber que eu estava chegando perto do que eu queria quando eu entendi que a minha meritocracia é de gente. A minha meritocracia é de fazer a rapaziada vir comigo, ir sozinho, mais além, buscar o extraordinário, não ficar parado, subir num palco com 1.200 cabeças olhando para você, com uma idade que teoricamente não era para estar fazendo isso, e lacrar o jogo, né? Porque assim, lacrou. Eu não sei, assim, eu subi aqui e falei, o que eu vou falar depois dele? Eu tinha planejado uma coisa e caiu a casa. Falei, agora já era, vou ter que reinventar o que eu vou falar aqui, né? O meu day one foi no dia que eu percebi que para eu conseguir inspirar vocês, inspirar todo mundo que está assistindo a gente online, eu tinha que ser, e tenho que ser, e vou continuar sendo, um pai do caralho. Porque se os meus filhos tiverem orgulho de mim, é muito provável que as pessoas tenham também. Então, desde então, cara, eu estou proibido de lembrar do Gustavo da síndrome de burnout. Esse cara não existe mais na minha vida. Eu tenho que lembrar do Gustavo de hoje, de agora, o tempo inteiro. Porque a minha missão aqui, cara, o que eu vim fazer é ser o pai mais do caralho do mundo. E se eu conseguir fazer isso, vocês estão comigo, eu tenho certeza. Eu vou ser o pai mais do caralho do mundo. Obrigado.